Fui demitido hoje e agora. O que eu faria? Nesse vídeo eu vou compartilhar com detalhes, dia após dia, o que eu faria se eu fosse demitido, para que eu pudesse fazer uma recolocação de maneira estratégica, inteligente, por uma vaga que realmente eu queria que acontecesse comigo, ok? Então fica comigo que eu vou te ensinar esse passo a passo. Vem agora! Pois é, seja bem-vindo, eu sou Rodrigo Barbosa, mentor de carreira, e aquilo que eu vou falar para você nesse vídeo seria exatamente o que eu faria se eu fosse desligado hoje e se eu precisasse acelerar minha recolocação profissional, ok? A primeira coisa que eu faria, dia 1, o que é que eu faria no dia 1? Eu sempre tenho uma mentalidade que eu preciso viver 24 horas ou de luto ou de comemoração de acordo com os acontecimentos que acontecem na minha vida e na minha carreira. As primeiras 24 horas seria para eu fazer uma retrospectiva sobre aquilo que aconteceu nessa situação. Eu costumo falar que promoção, remuneração e demissão muitas vezes é uma conquista. Algumas vezes eu não tenho poder sobre isso. Quando é uma reestruturação numa empresa de maneira muito grande, enfim, vários colaboradores são mandados embora. Mas, via de regra, foi uma, vamos dizer assim, uma junção de acontecimentos. E eu preciso ser a pessoa mais interessada em fazer uma retrospectiva para entender o que foi que aconteceu. De que maneira? No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, eu ia fazer 3 perguntas para mim mesmo. O que foi positivo que eu fiz nesse trabalho? O que eu fiz que poderia ter feito melhor? O que eu preciso fazer diferente na minha próxima oportunidade? Eu responderia essas 3 perguntas. Esse seria o meu primeiro dia após a minha demissão. O meu segundo dia seria para a atualização do meu currículo e do meu LinkedIn. A maioria dos profissionais não tem nem um currículo, nem um LinkedIn atualizado. Então eu faria isso. Como é que eu faria isso? Eu procuraria no YouTube ou eu já assistiria esse vídeo que está aqui em cima, que te ensina tanto a fazer um currículo quanto um LinkedIn profissional, para que você consiga fazer isso de maneira mais rápida e estratégica de alguém que domina esse assunto. Eu sou recrutador profissional também e eu compartilhei nesses vídeos aqui como você consegue fazer isso. Então tem tanto uma sequência estratégica e de estrutura de um currículo, como você fazer o teu LinkedIn de maneira profissional. Então eu faria isso no meu segundo dia, ok? Investiria para isso. No meu terceiro dia, eu ia fazer um mapeamento de networking. O que é que significa isso? Eu ia mapear, de acordo com a minha rede de relacionamento, quem seriam as pessoas que poderiam ser a chave para abrir novas portas para a minha trajetória profissional. Eu não sei se você percebe a mesma coisa que eu percebo, mas em qualquer processo seletivo tem um chamado QI. Não sei se você me entendeu bem, mas tem um chamado quem indica. Óbvio, você pode fazer a tua candidatura pelo processo normal e eu recomendo que você faça isso. Inclusive, eu vou te ensinar como você ter uma rotina produtiva nessa fase de transição que você está passando. Só que, se você conseguir se conectar com alguém que possa te conectar a alguma vaga, gestor ou recrutador, isso é verdadeiramente algo incrível que pode acontecer para você. E eu posso te garantir, com certeza você conhece alguém que pode abrir a porta para você. Então eu mapearia quem são essas pessoas e eu enviaria uma mensagem para essas pessoas. De que forma, Rodrigo, você enviaria essa mensagem para essas pessoas? Eu faria o seguinte, eu mandaria mensagem falando: fala fulano, tudo bem? Eu estou passando por aqui para compartilhar com você que eu estou em uma fase de transição. Eu fui desligado dia tal, recentemente, da empresa Y, e eu estou em busca de novas oportunidades. E eu lembrei de você, porque você é uma pessoa importante para mim, que eu sei que pode me ajudar e eu sei que tem contatos que talvez possam surgir oportunidades no futuro. E como eu lembrei de você, eu estou mandando essa mensagem, para que caso você esteja sabendo de alguma vaga, de alguma posição, ou queira tomar um café comigo para me ajudar nesse momento, eu ficaria extremamente grato. E eu enviaria essa mensagem para no mínimo 10 pessoas. Ok? 10 pessoas. Qual seria a quarta coisa que eu faria? Eu listaria empresas e posições que eu tenho o desejo de atuar. Por que eu faria isso? Porque se eu tenho empresas e posições que eu tenho o desejo de atuar, o meu nível de engajamento nessa transição vai ser muito maior. E quando você está nessa fase, muita gente tem estratégia. Rodrigo, eu fui desligado ontem, eu quero me colocar em qualquer vaga. Se a tua necessidade for muito grande e você tiver responsabilidades no curtíssimo prazo imediato, talvez seja algo a se pensar, mas não é o mais estratégico, tá? Então, nas primeiras 24 horas, faria a retrospectiva. No segundo dia, atualizaria o meu currículo. No terceiro dia, faria o mapeamento network. No quarto dia,
faria a lista de pelo menos 5 empresas e 5 posições que eu queria ocupar, ok? E no quinto dia, eu ia começar a fazer simulações de entrevistas. O que é que eu costumo falar sobre isso? É que muitas vezes, quando a gente está passando por essa fase de transição profissional, a gente se confia muito na nossa experiência. Processo seletivo não funciona assim. Processo seletivo é uma combinação de experiência com treino, com posicionamento. Você precisa treinar. Imagina comigo, quantos anos você tem de carreira? Como é que você vai conseguir mostrar tudo aquilo que você fez, que aquilo que você tem de competência em apenas 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos? Sem treino fica extremamente mais desafiador, sim ou não? Então os meus primeiros 5 dias seria exatamente fazendo isso, ok? Reflexão, retrospectiva positiva no caso, atualização de currículo e LinkedIn, mapeamento de networking, lista de empresas e posições e fazer simulações. No 6º dia, sabe o que é que eu faria? Eu construiria a minha rotina. O que é que eu vou fazer a partir da minha primeira semana? Essa rotina tem alguns passos. Que passos são esses? Primeiro passo, você tem que acessar o LinkedIn e diariamente se conectar com pelo menos 10 pessoas, ok? E, além de se conectar, interagir nas publicações que essas pessoas fazem. Fazendo um comentário, enviando uma mensagem no inbox. É algo extremamente interessante. Segundo ponto, acessar sites de vagas. Tem Gupy, vagas.com, enfim, InfoJobs. Tem vários sites de vagas que você precisa se atualizar, cadastrar o teu perfil, obviamente, para que isso ocorra de maneira inteligente e você esteja atualizado das novas oportunidades. Terceiro, eu marcaria um café pelo menos por semana com algum influenciador. Como assim, Rodrigo, influenciador? Não é influenciador famoso de rede social, não. É influenciador para a posição, para a vaga, para o mercado de atuação que você quer atuar, ok? E, quarto ponto, eu estabeleceria frequentar ambientes e eventos que as pessoas que atuam nessa área participam. Por exemplo, imagina aí, hoje, na tua cidade, onde é que as pessoas da área que você quer atuar, elas almoçam? Elas tomam um café? Ou quais eventos elas participam? Eu estou te perguntando isso porque se você estiver presente nesses ambientes, é muito mais fácil você ser lembrado. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Faz muito sentido quando você está nessa fase de transição. Porque as pessoas esquecem, isso já aconteceu comigo. Então se você se fizer presente, é muito mais possível, muito mais provável que as pessoas lembrem, na verdade, de você quando surgiu algum tipo de oportunidade. Uma outra coisa que eu faria é investir em capacitação. Rodrigo, como assim investir em capacitação? Gente, tem capacitação gratuita, tem YouTube, tem capacitação de cursos, porque se você entra nessa fase de transição, emocionalmente, se entregar, fica muito difícil. E o ambiente faz a diferença. Então, você investir em você, participar de capacitações, treinamentos, cursos, palestras, eventos, você mentalmente vai se tornar mais forte. E o último ponto, eu investiria de 30 minutos a 1 hora por dia. Treinar. Perguntas e respostas. Tua apresentação. Responder possíveis cases extremamente conectados à tua área. Então tudo que eu estou te falando são os 7 primeiros dias exatamente o que eu faria se eu fosse demitido e precisasse de uma recolocação. Agora me conta, você conhece alguém que passou por essa transição e fez algo parecido com tudo isso que eu estou te falando? As pessoas que fazem isso, elas são recolocadas de maneira muito mais rápida. E tudo que eu estou te ensinando aqui era exatamente o que eu faria. E é exatamente o que eu tenho feito com dezenas de profissionais que têm passado por esse momento. Profissionais que têm se deparado com essa situação de recolocação profissional. E eu utilizo um método de aprovação em processos seletivos, que é um outro vídeo que eu posso trazer aqui, que são os 5 passos para você ter o método de aprovação em processos seletivos. Mas a rotina e exatamente o que eu faria nos primeiros 7 dias, se eu estivesse buscando a minha recolocação profissional, foi isso que eu te passei. Segue exatamente isso, compartilha com colegas que você sabe que estão nessa mesma fase, para que ele tenha uma aceleração nessa recolocação. E você sabe, se implementar tudo isso que eu te falei, é certeza de sinônimo de sucesso. Então lembre-se, na próxima entrevista ou processo seletivo, o que vai fazer a diferença é a tua preparação. A tua preparação vai acelerar a tua recolocação e a tua recolocação vai ser uma conquista para você.
Se você quiser acelerar a tua carreira, não só nessa fase, mas em qualquer fase que você tiver, já se inscreve aqui no canal se ainda não se for inscrito, já me segue lá no Instagram, onde diariamente eu compartilho conteúdos de muito valor para que você se transforme em dona da sua carreira e consiga se destacar e crescer na nova era do mercado de trabalho. Até o próximo vídeo.